Para recapitulação, nós terminamos a palestra de ontem falando um pouco sobre a história do Egito quando surge a figura de Moisés. Eu havia mencionado para vocês que durante um período o Egito foi governado por um grupo chamado Ixos, e os Ixos tomaram conta do Egito, chegaram a ter faraós para si, só que depois de um tempo os Ixos foram expulsos do Egito. Os Ixos não tinham sangue egípcio, eles eram semitas. Até que Amose, um importante faraó da nova dinastia, Amose vem com um exército, expulsa os Ixos e retoma o poder. O Egito agora volta a estar na mão dos egípcios de sangue. Amose então inaugura o que a gente chama em egiptologia de a 18ª dinastia, terrível 18ª dinastia. Ele expulsa os Ixos, aprisiona e escraviza muitos estrangeiros que estavam na terra do Nilo. E um dos grandes receios de Amose é que as terras do Egito caíssem novamente nas mãos de estrangeiros. Para evitar isto, ele casa com a própria irmã para evitar que sangue estrangeiro venha para a família real. Então Amose se casa com Amose Nefertari, irmã dele. Os dois têm um casal de filhos, uma menina chamada Miritamum e um menino que chamou Amenhotep I. Ele então nomeia Amenhotep, o seu filho, como o faraó do Egito no lugar dele. Amenhotep e Meritamum, que eram irmãos, também têm uma filha chamada Amose, o mesmo nome do avô. Eu falei, não se espantem no Egito de uma menina ter nome de homem. Isso lá não era anormal, os nomes são muito... Na verdade, os faraós e a família real tinham até dois nomes. O faraó tem o nome de coroação e o nome de nascimento. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui. Só que aqui tem um problema. Amenhotep e Meretanu tiveram uma filha e não tiveram filho homem. Aparece na história, não sei de lá nem de cá, um sujeito chamado Tutmosis I. Ele casa com Amose e se torna faraó do Egito. Mas aí você tem um problema. Um faraó que não era de sangue 100% real. Ele era de sangue egípcio, mas não era da família real. Como vocês dizem aqui em Portugal, alguém sem eira nem beira. Tá certo? Alguém sem eira nem beira. Ele casou-se com Amose, mas ele tinha uma amante, Mutnefret. Com Amose, ele teve também uma filha, chamada Hatshepsut. E com a amante, um filho, Tutmosis II. E ele obrigou que o filho dele se casasse com Hatshepsut. Então ela teve que enfrentar duas coisas. Casar-se forçada com um homem que ela não gostava, que era um filho bastardo do pai dela com a amante, e para piorar a história, Hatshepsut com ele teve só uma filha chamada Neferur, que nem sobreviveu muito tempo. A menina morreu. E ele teve com uma outra amante chamada Isis, um filho chamado Tutmosis III. Aqui estava então a situação. Hatshepsut era filha do faraó. E o meio-irmão dela era o esposo forçado dela. O faraó morreu. Quem vai assumir o poder? Tutmosis II, óbvio. E ele, como faraó, queria emplacar quem no trono? O filho bastardo dele com a outra. A Hatshepsut não aceitava isso. E ela nem tinha uma filha para casar-se com ele. Foi nessa situação que eu mencionei para vocês que Hatshepsut estava tomando seus banhos nas águas do rio Nilo. E isso era uma prática comum que eles tinham. Não era um banho de higiene, era um banho ritualístico. E o Nilo era uma das divindades egípcias. O Nilo se chamava Hapi, o deus Hapi. Quando ela estava banhando-se ali no rio Nilo, ela vê passando um cesto de vime de junco, né? Com uma criancinha ali, um bebê. Ela pega aquele bebê e fala assim, é a resposta do deus Nilo. Quando ela abre os paninhos, o bebê estava circuncidado. Então ela pensou, puxa vida, é um bebê hebreu. Nós temos duas maneiras de resolver isso aí. Uma delas é o seguinte, a circuncisão não era tanto problema no Egito, porque nós temos provas arqueológicas que durante um bom tempo os egípcios fizeram circuncisão de pessoas adultas. Inclusive há imagens no Egito de um homem circuncidando o outro.
Só que a diferença é que enquanto nos hebreus o bebê era circuncidado aos 8 dias de nascido, na mentalidade egípcia era adulto. E nós não temos todos os detalhes da circuncisão no meio dos egípcios. Mas mesmo sabendo que era uma criança hebreia, ela não recusou a criança, por quê? Quem deu a criança para ela foi Rapi, o deus Nilo. Eu não vou recusar isso aqui. Então ela fala, olha, eu vou ficar com essa criança. Talvez, a gente pode imaginar um diálogo, as amas que estavam com Hatshepsut falaram, ó majestade, mas como é que a senhora vai cuidar dessa criança no palácio? Não sei, mas eu vou cuidar dela. É o presente do Nilo para mim. Nesse meio tempo, a Bíblia conta que Miriam, a irmã de Moisés, estava ali atrás, né? Olha, desculpa, majestade, eu tenho algo que eu posso ajudar a senhora. Tem uma mulher lá na minha aldeia que ela pode dar de mamar para a criança e criar a criança, então leva para lá sob os meus cuidados. E Moisés ficou sendo criado pela mãe legítima dele, como se fosse a babá. É lógico que Joquebede ensinou a Moisés tudo sobre o Deus verdadeiro, sobre os egípcios, e ele então não teve até muito contato emocional com Hatshepsut, embora ele voltou para o palácio para ser educado. Este é o pano de fundo, o contexto com o qual eu trabalho a hipótese de Moisés ter nascido. Mas tem algumas curiosidades a mais aqui. A Bíblia diz, abram comigo a Bíblia, por favor, em Êxodo. Êxodo, capítulo 2, verso 10. Você sabe, o menino foi criado com Joquebede, a mãe dele, durante um tempo, e quando ele estava maiorzinho, a Hatshepsut o levou para o palácio. Aqui diz assim, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Isso aqui encaixa muito com a história egípcia. Lembra que eu falei que geralmente as pessoas egípcias já tinham 2 nomes, o nome de nascimento e o nome de coroação. Moisés aqui, eu não sei qual foi o nome de nascimento de Moisés, mas certamente Moisés não deveria chamar-se Moisés. A Bíblia não revela qual foi o nome que ele ganhou na infância. Esse nome Moisés foi dado quando ele já estava adulto. É o nome de quase coroação. Qual era o nome de Moisés? Não sei. Agora é curioso que ali a Bíblia fala, vou chamá-lo Moisés porque das águas o tirei. E muitos comentaristas da Bíblia tentam, então, a partir daí, tentar fazer uma justa posição linguística entre o nome Moisés e o nome águas, Maiá, em hebraico. Tirado das águas. O jogo de etimológico é incerto, é muito incerto. Não sabemos porque a palavra Moisés não é hebraica, é um nome egípcio. Eu vou dar uma hipótese aqui para vocês. É uma hipótese. A hipótese é a seguinte. A palavra Moisés, se eu tivesse um coisa, eu ia escrever em egípcio para vocês. Vem do verbo mes-si, em egípcio, que significa nascido de. Você pode transliterar isso como mes, como Mose. Mose. É a mesma transliteração. Mes ou Mose. Significa o que mesmo? Nascido de. Nascido de. E todas as pessoas da família real egípcia que estavam se preparando para serem faraós, tinham o costume, depois da 18ª dinastia, interessante isso, depois da 18ª dinastia, de colocar o nome de uma divindade egípcia acoplado ao verbo nascido de. Como é o verbo nascido de em egípcio? Mes ou Mose. Messi, nascido de ou Mose. Então colocava o nome de uma divindade e o sufixo Mose, nascido do Deus tal. Por exemplo, você tem Mose, nascido do Deus o Deus da lua. Pitamose, nascido do Deus Ptah. Tutmoses, nascido do Deus Tot. Ramsés, nascido do Deus Ra. E assim por diante. Curiosamente, o nome do menino na Bíblia aparece apenas como Moisés, nascido de. O que está faltando? A divindade egípcia.
Repito, isso aqui é uma hipótese, eu não posso dar uma certeza absoluta para vocês. Mas eu trabalho com a hipótese que o nome de Moisés originalmente poderia ser Rapi-Mose, nascido do Nilo. Porque fala, eu vou chamar Moisés porque das águas o tirei, mas não tem sentido. Então eu deduzo que o nome completo dele deve ter sido Rapi-Mose, nascido do deus Rapi, o deus do Nilo. Mas quando ele se converteu ao Deus verdadeiro, ele tirou do seu nome a parte da divindade, ficando apenas Mose, nascido de. Ainda que essa minha hipótese não seja algo que eu possa provar para longe de qualquer questionamento, ela valida o fato de que realmente o nome da criança do herói hebreu é um nome egípcio. Aliás, o livro de Êxodo está repleto de expressões egípcias, mostrando que quem escreveu aquele livro foi alguém que viveu no Egito na época da 18ª dinastia. E não alguém que na Babilônia, posteriormente, ficou redigindo aquilo ali. As expressões idiomáticas, o estilo, são... Se alguém português morar uns 20 anos no Brasil e voltar para cá, no forma dele se expressar, você sabe que ele esteve no Brasil. Ele já tem expressões típicas de lá, descrição. O Êxodo está repleto de expressões idiomáticas egípcias, vocabulário egípcio. O próprio nome de Moisés é um nome egípcio que significa nascido de, na minha opinião, nascido de Rapi, o deus do Nilo. Perceberam então por que ele recebe esse nome? Mas tem uma outra pergunta que alguém pode fazer. Na minha construção hipotética aqui, Hatshepsut seria a mãe adotiva de Moisés, correto? Certo? O marido dela, o faraó, seria Tutmoses III. Mas tem uma coisa na Bíblia que aparentemente vai contra o que eu estou falando. Abram a Bíblia comigo, hoje está aberta em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 5. Como ela é descrita aqui, a mãe adotiva de Moisés. Êxodo capítulo 2, versículo 5. Desceu a filha de Faraó. Desceu a filha de Faraó. Verso 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó. Verso 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó. Aparentemente isso contradiz o que eu disse, porque deveria falar a mulher de Faraó, e não a filha, que ela era rainha, ela não era princesa. Entenderam a aparente contradição? Nós temos uma explicação para isso, e eu a encontrei dentro da psicobiografia. O que é psicobiografia? É quando você analisa, através dos escritos da vida de uma pessoa que já não existe mais, elementos emocionais, talvez de trauma, de cultura. Por exemplo, vocês sabem que no Brasil nós temos um grande inventor, que é uma briga com os americanos para saber quem inventou o avião, se foi ele ou se foram os irmãos Wright, que é Santos Dumont. Fizeram agora exercícios de psicobiografia, não confundam com psicografia. Psicografia é espiritismo. Psicobiografia é outra coisa. É quando você pega psicólogos, junto com historiadores, que analisam psicologicamente um vulto do passado. E psicólogos, junto com historiadores, aplicando técnicas de psicobiografia sobre as cartas que Santos Dumont deixou, chegaram à conclusão que ele sofria de bipolaridade. Ele era gênio e ele tinha bipolaridade. Entenderam a questão? E a gente consegue perceber muita coisa. Por exemplo, quando você estuda o contexto da Galileia sob o Império Romano, você compreende por que os apóstolos de Jesus eram tão avessos aos romanos. No caso de Moisés, a gente percebe que Moisés sofreu muito no Egito. Lógico, imagina sendo criado com esse aqui, que era o queridinho do faraó, para assumir o poder. E Moisés era o queridinho de Hatshepsut. Imagina como é que ele foi hostilizado por esse e pela família real. E Moisés não reconhece Tutmoses como faraó. Porque quem tinha o sangue real mesmo? Hatshepsut. Por isso que ele fala a filha de Faraó e não a esposa de Faraó. Era uma maneira de, nas entrelinhas do livro, deixar bem claro que ele não a reconhecia como esposa, e sim como filha de Faraó, porque o outro não era Faraó legítimo do Egito. Isso acontecia ali. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês também por que o nome do Faraó não é mencionado.
mas por isso ela é chamada de filha de Faraó e não esposa de Faraó. Agora, já falei com vocês, esse aqui é uma dos bustos de Hatshepsut. E o Tutmose II, o marido dela, está a múmia dele. Eu sei que está um pouquinho magrinho, né? Tá certo? Aqui está de novo a Hatshepsut. E aí eu vou contar para vocês uma coisa. Quando o marido de Hatshepsut morreu, a história egípcia diz que automaticamente quem deveria assumir o poder? Tutmoses III. Mas a Hatshepsut não permitiu que o enteado assumisse o poder. Ela mesma se autoproclamou faraó do Egito. E ela conseguiu o apoio dos sacerdotes de Ra, porque eles não reconheciam o marido dela, nem o filho bastardo como sangue legítimo. Aí você entende por que na Bíblia também Moisés, então, fala a filha de Faraó e não a esposa de Faraó. Ela assumiu como faraó porque não tinha um homem para assumir o poder. O que eu deduzo? Nesse meio tempo em que morre o faraó, Tutmose II, é o período em que Moisés já estava longe, ele já estava no deserto de Midian, porque ele já havia matado o egípcio, já estava a fugir, então não havia um filho de Hatshepsut, e ela, na esperança que Moisés voltasse, o que ela fez? Ela assumiu o poder. Agora, mulheres, vejam o machismo da época. Eles a aceitaram como faraó e sabiam que era uma mulher. Mas eles só permitiam que ela falasse em público como faraó se ela colocasse uma barba postiça. Tanto é que você vê aqui, esse é um dos bustos de Hatshepsut, que estão no Museu do Cairo. Estão vendo a barba, o cavanhaque? Ela tinha que colocar. E ela governou o Egito por mais ou menos uns 18 anos. Esse foi o templo de Der al-Bahari, que ela mandou construir, onde ela foi sepultada. Só para vocês terem uma noção do tamanho disso aqui, conseguem ver uns pontinhos aqui? São pessoas subindo a rampa. Então esse aqui é enorme. Ela mandou fazer tudo isso e a Hatshepsut foi uma grande faraó do Egito. Ela foi a mulher faraó. Alguém pode falar, tá, mas e a Cleópatra? A Cleópatra não era egípcia. Cleópatra era grega. A Hatshepsut era egípcia. Então ela foi a grande faraó do Egito. Aqui está o templo de Der al-Bahari, onde ela foi sepultada. Só que aconteceu uma coisa. A Hatshepsut morreu também. E quando ela morreu, quem assumiu o poder? Tutmoses III, o enteado. E quando ele assumiu o poder, a primeira coisa que ele fez, sabem qual foi? Apagar das paredes toda a memória de Hatshepsut. Tudo. Mandou apagar tudo. Esta era uma prática egípcia. Os egípcios acreditavam... Aliás, deixa eu mostrar para vocês antes de continuar isso. Está um pouco claro a foto, mas vocês conseguem perceber que aqui tem duas divindades, e aqui vocês percebem que tem uma silhueta toda entalhada? Conseguem perceber pelo menos tem uma silhueta no meio? Sim ou não? Sim. Aquela silhueta é de Hatshepsut. Há dois tipos de quebra de estátuas no Oriente Médio, no Egito. Uma é provocada por cristãos iconoclastas ou por muçulmanos. Outra foi feita no passado. Esta aqui não foi uma quebra por muçulmanos ou cristãos iconoclastas, mas os próprios egípcios. Por quê? Porque a divindade está preservada. Os dois deuses estão lá. Só a figura de uma mulher no meio que foi toda picada. E o cartucho com o nome dela que está em cima também foi todo retalhado. Ele queria apagar o nome de Hatshepsut da memória. E quase conseguiu. Quase conseguiu. Deixe-me falar com vocês agora essa prática egípcia. O Egito acreditava que depois da mumificação, o processo de mumificação era um negócio muito complexo, você iria para o mundo de Osíris, ter vida eterna. Só que entre o mundo dos vivos e o mundo de Osíris, a sua alma tinha que ser reconhecida pelo deus pelo deus Anubis. Anubis, que tem a forma de um cachorro, ele parece um chacal. Então Anubis reconhecia como? Ele ia até a sua múmia e via, em primeiro lugar, a sua máscara mortuária, pelo seu rosto. Além do rosto, ele olhava os cartuchos em que seu nome estava escrito. Então os egípcios faziam o seguinte, eles apagavam, raspavam o nome do cartucho,
porque acreditavam que quando Anubis chegasse até a múmia, ele não ia saber que nome estava ali, ele não ia levar você para o mundo de Osíris. Você ia ficar sem ter vida eterna. Então, apagar o nome na cultura egípcia é matar a pessoa nesta vida e na vida por vir. Fazer com que a pessoa deixe de existir. Curiosamente, Moisés, embora não acreditasse nessa lenda, ele adotou essa expressão idiomática. Um dia ele chegou para Deus e falou o seguinte: Senhor, perdoa esse povo ou apaga o meu nome do livro que o Senhor escreveu. A Bíblia até fala sobre os ímpios: apaga-lhes o nome e não mais existem. Em hebraico bíblico, apagar o nome significa matar a pessoa para todo sempre. Repito, Moisés não concordava com esse paganismo. Mas se ele não concordava, por que ele usou a expressão apagar o nome? Simples. Aqui em Portugal, quando alguém espirra, você tem o costume de dizer alguma coisa? O que vocês falam? Santinha? Santinho? Ah, é só para homem então, mulher? Não. Santinho, ainda aprendi mais uma, viu? Hã? Viva, tá vendo? Oh, viva! Lá no Brasil a gente fala assim: opa, caiu o pulmão ali no chão, porque dependendo do espirro. Tem uns que quando já caiu o pulmão lá, né? Olha, quer seja viva, quer seja santinho, no Brasil costumava-se dizer: Deus te crie, que te dê boa sorte, saúde, em inglês fala bless you. Sabe de onde que vem essa expressão? Na Idade Média, acreditava-se que quando a pessoa espirrava, a alma da pessoa saía pela boca. Então você tinha que pronunciar uma bênção para que a alma da pessoa pudesse voltar. Eu não acredito nisto. Quem está em casa nos assistindo, fique tranquilo, eu não acredito nisso. Mas a despeito de não acreditar nisto, a expressão idiomática acaba sendo usada. Então Moisés também usou expressões idiomáticas do Egito sem necessariamente acreditar na tradição egípcia. Outras imagens de Hatshepsut, olha com o cavanhaque. Agora eu vou mostrar a vocês como é que a Hatshepsut foi descoberta. Pena que está bem claro ali a imagem, eu não sei se tem alguma coisa a fazer para melhorar ali o foco. Não tem, se apagar atrapalha a iluminação, infelizmente. Ali tem uma imagem de Sarri Hawass, que foi ministro da cultura no Egito, ministro de antiguidades, um homem, figura polêmica, muito polêmica, não vou entrar na questão política do Egito, muito polêmica, amigo do ex-presidente lá, confusão aí. Ele estava a verificar algumas múmias que Howard Carter havia escavado nos anos 30. E ele percebeu que algumas múmias que Howard Carter tinha escavado tinham sido jogadas num porão. Ninguém tinha preocupado com elas. Howard Carter encontrou a múmia de Tutankhamon. E ele escavou o templo de Deir al-Bahari, onde a múmia de Hatshepsut tinha sido sepultada. Mas, quando ele abriu o mausoléu, não havia múmia lá dentro. Estava vazio. O Tutmosis estava apagando o nome de Hatshepsut todo enquanto é parede. E ele pensou, eles então destruíram a múmia dela. Só que não foi isso que aconteceu. E vocês vão descobrir daqui a pouquinho o porquê. Quando eles encontraram o túmulo da babá, da ama, fala ama de leite? Da ama de leite de Hatshepsut, perceberam uma coisa interessante. A ama de leite estava com a múmia dela em cima do sarcófago. E jogado no chão havia uma múmia de mulher. E ninguém deu bola. Sabe o que os arqueólogos pensaram na época de Carter? Ah, essa múmia no chão aqui deve ser a empregada da Hatshepsut. Só que Carter teve uma coisa que lhe chamou atenção. Carter, não, desculpe-me, Sarri Hawass. Ele está olhando ali de cabeça assim, inclinada, dá para vocês perceberem que ele tem o cabelo grisalho. E vocês percebem que tem uma múmia com um travesseiro aqui? Geralmente, pessoas comuns eram sepultadas, mumificadas no Egito, assim ou assim. Mas pessoas que tinham sangue real eram mumificadas assim ou assim. O que chamou atenção é que aquela múmia, supostamente da empregada, estava com a mão, percebe ali, ó? Era a posição faraônica. Uma mulher em posição faraônica. Sarri Hawass pensou, será que essa aqui não é a múmia de Hatshepsut? Que, talvez para proteger o corpo, eles tiraram de Deir al-Bahari e trouxeram para cá? Olha aqui a múmia, era uma mulher realmente.
E eles notaram, quando fizeram uma descoberta fantástica, a única coisa que nós tínhamos de Hatshepsut até esse achado aqui era essa caixa. Essa caixa está no Museu do Cairo, e essa caixa tem dentro dela um dente. E do lado de fora, o cartucho com o nome de Hatshepsut. E por que o dente? Havia o costume entre os egípcios que quando uma pessoa morria da família real, os que cuidaram daquela pessoa, a babá, aquele que cuidou, tinha o costume de guardar para si, para sua família, um dedo, uma unha, uma mecha de cabelo, um dente, qualquer coisa do defunto. Por isso que aquela caixa da Hatshepsut estava guardado com a ama de leite dela e com um dente dentro. Quando verificaram aquela múmia através de um raio-x, de uma tomografia computadorizada, perceberam que a arcada dentária dela faltava realmente um dente, que você pode ver aqui, ó. E era exatamente o mesmo dente que estava na caixa. Aí fizeram exame de DNA. DNA ou ADN? DNA. E bateu o exame e deu direitinho. Aquela era a múmia de Hatshepsut, supostamente a mãe adotiva de Moisés. Agora, o Tutmoses III, o marido dela, que assumiu o poder, ele também acabou morrendo. E aqui está a múmia dele. Só que nós temos um problema. Se essa é a múmia de Tutmoses III, eu posso deduzir que ele foi o faraó do Êxodo. Concordam comigo? Que lembra, olha a história. Moisés nasce, Tutmoses II era marido de Hatshepsut. Tutmoses morre. Moisés já tinha fugido. A Hatshepsut, para não deixar que Tutmoses III assumisse o poder, ela mesma assumiu o poder. E ela morre. Quando Moisés volta para o Egito 40 anos depois, Hatshepsut já havia morrido. Quem estava no comando? O enteado dela, Tutmoses III. Foi com ele que Moisés travou o diálogo, fez ameaças, as pragas caíram, Moisés sai com o povo e ele os persegue através do Mar Vermelho e acaba morrendo ali. Só que se ele morreu no Mar Vermelho, como é que a múmia dele está lá no Museu do Cairo? Vamos ver algumas passagens aqui, olha. Êxodo capítulo 14, verso 28. Êxodo 14, 28. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro dele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Agora vamos comparar esta passagem com Salmo 106, verso 11. Salmo 106, verso 11. Salmo 106, verso 11. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Nenhum deles escapou. Êxodo 15, verso 19. Êxodo 15, 19. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e os seus cavalariços, entraram no mar. O Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. E o último texto, esse é conclusivo, Salmo 136, verso 13, verso 15. Salmo 136, verso 15. Mas precipitou no mar vermelho a quem? Faraó e seu exército. E o comentário bíblico adventista tem um texto de Ellen White onde ela diz realmente que o faraó morre no Egito, no mar. Mas ele, o faraó, estava lutando contra um poder maior do que qualquer poder humano. E com sua hoste, ele pereceu nas águas do Mar Vermelho. Agora, a pergunta que eu faço é, se Tutmoses III é o faraó do Êxodo, e ele morreu no Mar Vermelho, como é que a múmia dele está lá no Cairo? E vou piorar a situação. Aquela múmia já foi analisada por legistas, não morreu afogada. Como é que a gente explica isso? Vai ser fácil. Tutmoses III. Será que era mesmo a múmia dele? Quem encontrou a múmia dele foi Victor Loret, em 1898.
Esse é o explorador francês que descobriu a múmia de Tutmosis III. Só que o que chamou a atenção dos arqueólogos foi o seguinte: a múmia estava intacta, ladrão de sepultura não tinha chegado antes, o túmulo era esse aqui, o nome dele, o grafite está bem escrito ali, bem preservado. Porém, o que chamou a atenção dos arqueólogos é que Tutmosis III morreu com mais de 60 anos. E a múmia que está ali não tem 25 anos. Até hoje é um mistério para a egiptologia. A múmia que alguém foi sepultado no lugar do Tutmosis III. Por quê? Eu tenho uma hipótese. Vocês deduzem qual, né? O próprio Tutmosis morreu no Mar Vermelho. E como não tinha uma múmia dele, colocaram um outro qualquer ali no lugar dele. Não foi o filho primogênito. Alguém foi sepultado. Agora, fora a minha hipótese aqui, o que eu posso dizer do ponto de vista da egiptologia é, definitivamente, o túmulo é de Tutmosis III, não há dúvida. Victor Loret o encontrou em 1898, mas por uma estranha razão, no passado, alguém que não o próprio Tutmosis foi mumificado no lugar dele. Por que será? Eu acredito que é porque ele morreu no Mar Vermelho. Mas será que eu tenho alguma coisa mais concreta? Porque, ainda que eu tenha essa dedução, está muito bíblica. Será que eu tenho alguma coisa mais arqueológica para levantar essa hipótese? Tenho. As paredes do túmulo. A parede dos túmulos egípcios geralmente tem algumas orações chamadas Amduat. Amduat ou Duat é o abismo. E o Amduat são orações que são feitas para a passagem da pessoa do mundo dos vivos, que era o mundo de Horus, para o mundo dos mortos, o mundo de Osíris. Então há várias orações que são feitas em verdadeiras estações. Pela primeira vez, no túmulo de Tutmosis III, há uma oração que não existe antes dele. Sabe qual a oração? A oração pelos que morreram afogados. Só uma curiosidade antes de continuar, que eu esqueci desse detalhe aqui. Aqui, quando Victor Loret encontrou a múmia, ele estava completamente fechada. Aí eles foram dormir nas cabanas. À noite, alguns dos próprios trabalhadores entraram e abriram a múmia todinha com canivete para ver se encontrava ouro. Por isso que a múmia hoje está sem as bandagens. Aqui está a cabeça dela. Aqui, ó, o raio-x não suporta a idade tão avançada. Ele governou por 55 anos, eu falei com vocês, ele morreu com mais de 60, e a múmia que estava ali não tem 20 e poucos anos. Esse, inclusive, eu peguei de um livro de egiptologia, e nós temos um artigo indexado sobre isso também. Olha a oração que aparece lá no túmulo dele e que não tem em faraós antes dele. Palavras ditas por Horus aos afogados, aos que mergulharam, que flutuam sobre a face do nu, aos que estão no abismo da Duat. Ó vós que estáis submersos na obscuridade, no abismo, cujas mãos cobrem o seu rosto. Ó vós cujos rostos estão mergulhados na Duat, cujas espinhas dorsais ficaram na inundação. Ó vós que nadais no abismo, flutuando estendidos sobre as vossas costas, com o rosto voltado para trás. Que haja ar para as vossas almas, para que elas não se asfixiem. Que vossos braços remem sem estar ocultos. Que possais abrir um caminho reto no abismo com os vossos pés, sem que vossos joelhos estejam ocultos. Que possais sair da inundação. Vossos corpos não cheiram mal pela putrefação. Vossa carne não está em decomposição. Tendes o poder sobre a vossa água. Respirais porque eu o tenho decretado. Vós sois os que realmente estáis na inundação, os que foram afogados por seguirem a minha carne, que traz vida a vossos corpos. Vamos analisar agora as peças. O que essa oração está me dizendo? Detalhe, ela não consta em faraós prévios. Ela consta apenas no túmulo de Tutmosis III. O que essa oração está me dizendo? De uma maneira estranha, criou-se a 10ª Duat, onde eles fazem uma oração para uma multidão que morreu numa inundação. Vamos trabalhar com hipóteses. Que inundação seria essa? Chuva? Chuva? Não chove no Egito. A agricultura egípcia era marcada pela alta ou abaixo do rio Nilo. Não tinha tempestade no Egito para dar uma inundação para matar as pessoas. É alguma inundação provocada por água que matou muita gente. Do Nilo não pode ser.
Então nós temos aqui registrada uma grande multidão que morreu de uma vez só numa tromba d'água, não pôde ser sepultado, e por isso o faraó coloca no túmulo dele uma oração especial por esses que, ao seguirem a sua carne, morreram sem a oportunidade de terem os seus corpos mumificados. E ele decreta que eles possam respirar e saírem da inundação. Esses elementos me fazem supor que Tutmoses III seria o faraó do Êxodo e ele morreu nas águas do Mar Vermelho. Alguém foi sepultado no lugar dele, que não ele mesmo, e aquela oração especial foi colocada ali. Mas tem mais um detalhe. Aqui é um pedaço das orações que estão ali no túmulo. Amenhotep II, que era o filho de Tutmoses III, assumiu imediatamente o trono no lugar do pai sem deixar brecha. Só que temos um problema. Amenhotep II não era o filho primogênito de Tutmoses III. O filho primogênito dele morreu de causa desconhecida. E o filho primogênito de Amenhotep II também morreu de causa desconhecida. Então, tanto o faraó como o segundo filho dele tiveram seus primogênitos mortos na mesma época. Não foi o primogênito dele que assumiu o poder, porque o primogênito morreu. Esse aqui é o túmulo de Amenhotep II, que também morreu ali. Então, a impressão... Aqui nós temos, por exemplo, olha, o Ostracon, que é uma revista indexada de egiptologia, ele fala que Amenemhat, que é Amenhotep, o filho mais velho do rei, supervisor do gado, filho herdeiro de Tutmoses III, ele parece ter morrido antes de seu pai. O seu nome está no lado sul do hall do festival de Tutmés, no templo de Karnak, no ano 24 do reinado de seu pai. Então as coincidências são muito grandes. Um faraó que morre, mas alguém é mumificado no lugar dele. Um faraó que tanto ele como seu filho têm os primogênitos mortos no mesmo tempo de causa misteriosa. Um faraó que, ao morrer, tem uma multidão que morre com ele afogada. E ele coloca uma oração especial no túmulo por causa dessa multidão. Um faraó que, cronologicamente falando, bate com a história de Moisés. Então aqui eu tenho algumas evidências de que realmente ali seria o faraó do Êxodo. Quando o Amenhotep II morre, uma prova que o filho dele, primogênito, já havia morrido, é que quem assume o controle do Egito é Tutmoses IV. E esse também não era o primogênito. Só para ganhar tempo aqui, vou passar mais alguma coisinha. Agora tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Lembra que eu falei que a 18ª dinastia escravizou pessoas? Nós temos várias imagens de asiáticos e sírios trabalhando forçadamente em cidades do Egito, fabricando especialmente tijolos. Porque o povo de Israel também não poderia ser um grupo de escravos ali, como esses que nós temos registrados. Alguém pode falar, escuta, mas por que não há nada no Egito que registre a saída dos hebreus? Os egípcios sempre foram marcados por registrarem as suas vitórias, nunca as suas derrotas. É claro, é óbvio, toda a história tem 3 lados, o meu, do outro e a verdade. Quem iria registrar a sua derrota? Eles não iriam fazer isso. Agora, a Bíblia fala que os hebreus faziam tijolos a partir de palha, e realmente este era o estilo de construção dos tijolos egípcios. Bem diferente dos tijolos da Babilônia, que os críticos da Bíblia falam que a história do Egito foi criada por judeus que estavam na Babilônia durante o cativeiro. Se isso fosse verdade, aquele judeu do cativeiro iria registrar a fabricação de tijolos como ele via na Babilônia, e não como no Egito. Ele não conhecia o Egito. Ele nunca tinha estado lá. Ah, como não? Como é que você sabe? Não cometa erro de anacronismo. Hoje eu posso cruzar o Atlântico e vir a Portugal com 9 horas. No passado, uma viagem de Lisboa para o Porto seria uma coisa para poucos. Entendem a questão? Não faz sentido isso. Eu tenho mais uma peça arqueológica interessante. Esse papiro que está na biblioteca da Universidade de Leiden, na Holanda, é o papiro de Ipulver. Esse papiro de Ipulver, ele traz uma oração que é um texto de lamentação. Vocês sabem que os documentos da Antiguidade, eles têm estilos também. Nós chamamos, tem os textos apocalípticos, textos de execração, você tem os textos poéticos, você tem os textos de prosa, tem os contos, você tem os textos legais e tem os textos também de lamentação. A Bíblia tem um livro de lamentação, que é o livro de Jeremias. Esse é um texto de lamentação egípcia, escrito por um escriba chamado Ipulver, ou Ipulver. Ipulver lamenta o que está acontecendo na terra do Nilo, e ele começa a falar assim: ó grande Deus Horus,
Horus é o representante de Faraó. Por que não fazes algo para salvar a terra do Egito? Veja, os nossos animais estão morrendo. Os nossos filhos estão morrendo de causa desconhecida. O rio Nilo está em sangue. O rio Nilo está em sangue. Perceberam? Nossos filhos estão morrendo de causa desconhecida. O Nilo está em sangue. Os animais morrem e são deixados no pasto. As trevas estão por toda parte. O nosso ouro está no pescoço dos escravos que habitavam o oásis e que estão saindo para o festival religioso deles. Eu tenho aqui claramente uma comprovação fora da Bíblia de pragas que aconteceram no Egito. Tanto é que os críticos da Bíblia, até um tempo atrás, diziam que as pragas eram um mito, que aquilo nunca aconteceu. Agora que a arqueologia tem uma evidência das pragas fora da Bíblia, mudaram. Agora não, as pragas aconteceram, só que são de causa natural. Quer dizer, cada hora o pessoal inventa uma coisa, né? Quantos minutos eu tenho ainda? 20 minutos. Ok, é o suficiente. A arqueologia tem me ajudado também a encontrar várias personagens mencionadas na Bíblia. Lembra que eu mencionei para vocês ontem o problema dos ladrões de sepultura, dos primeiros contratados para escravação na época da arqueologia pioneira? Que nós falamos aqui dos vários estágios, né? Falei da arqueologia como colecionista, a arqueologia como antiquarista, depois ela passa pelo processo histórico-culturalista, depois o processualismo. Eu agora sou da escola pós-processualista. Nessa época histórico-culturalista, ainda dos começos da arqueologia, quem estava sexta-feira lembra disso aí, eu falei que às vezes beduínos do deserto ajudavam ali, às vezes roubavam coisas. Lembra que eu mostrei a múmia que foi toda... Essa pedra aqui foi uma dessas histórias quase trágicas. É a estela de Mecha. Ela foi encontrada na Jordânia. E havia um missionário explorador que estava com beduínos jordanianos quando eles ficavam carregando aquela pedra com inscrições. Nesta época eles já sabiam que o povo do Ocidente gostava muito de pedras antigas com desenhos. E vendiam. Aquele explorador começou a demonstrar interesse demais na pedra de Mecha. Muito, muito interesse. O nome dele é Frederick Augustus, que ele era missionário. Aí ele pegou e demonstrou, só que ele errou. A gente não pode demonstrar tanto interesse às vezes numa coisa, né? Quando demonstra interesse demais, o outro sabe que vale muito. Quando eles viram que ele estava muito interessado, o que eles fizeram? Eles pegaram a pedra e falaram, tem ouro aqui dentro. Pegaram a pedra, deitaram no fogo. Quando ela estava bem quente, vinham com água gelada, fria, jogavam por cima. Quando ela resfriava, jogavam de novo no fogo. É lógico, química, processo, a pedra explodiu. Estourou. Quando viram que não tinha nada lá, foram embora e abandonaram. Felizmente, Frederico Augustus, ele tinha feito duas coisas. Letra A. Antes deles destruírem a pedra, ele pegou uma folha de papel vegetal, pegou um giz de cera e fez um decalque da inscrição e enrolou aquilo. E depois, junto com alguns amigos, ele recolheu todos os pedaços da pedra que ele pôde e trouxe consigo. Levaram para a Inglaterra, para o Museu Britânico. A pedra foi remontada ali, o que conseguiram montar. E o que eles não conseguiram montar, eles reconstruíram a partir do decalque que ele havia feito. E a importância dessa pedra é que lá menciona o rei de Mecha, o rei de Moabe, que lutou contra os hebreus, e ali confirma uma história da Bíblia mencionada em 2 Reis capítulo 13, em 2 Reis capítulo 11, menciona números 21, 29, confirma várias passagens da Bíblia. Um dos pedaços da pedra, que infelizmente está muito danificado, possivelmente trazia o nome de Davi, mas disso a gente não tem muita certeza. Mas olha, imagina, uma pedra confirmando histórias da Bíblia que ia cair no esquecimento. Sobre Davi, houve um outro achado que comprova a história dele. Ele foi encontrado por Abraham Viran nos anos 90. Na verdade, não foi por ele. É que acontece isso no mundo da arqueologia, sabe? Às vezes quem acha é um estudante, mas quem publica o artigo científico é o diretor da equipe. Aí a pedra, o achado fica para ele, mas quem olhou lá e achou, às vezes foi um estudante. O estudante que achou lá e o nome do estudante nunca aparece na história, né? Mas o Dr. Abraham Viran faleceu lúcido, 90 e tantos anos. Era uma lucidez
parecida com o pastor Ernesto Ferreira. Eu conheci Avram Viran. É pastor Ernesto Ferreira, aquela pessoa de idade, mas com a mente lúcida e muito culto e muito fiel à Bíblia, Avram Viran. E ele escavou muito o norte de Israel, em Tel Dan. E quando encontraram a pedra, ele percebeu que aqui era uma pedra escrita em aramaico. E aqui você tem bem claro e fácil ler, Beit David. Beit David, casa de Davi. A expressão casa de Davi aparece várias vezes na Bíblia, referindo-se à dinastia de Davi. Esse achado foi tão bombástico contra a arqueologia minimalista, aquela que nega a Bíblia, que no início o pessoal ficou doido. Chegaram a propor, por exemplo, que a expressão Beit David, que David significa amado. Não significaria casa de Davi, mas casa do amado. Aí o outro falou, não, é a casa do... É uma região chamada... Beit David seria uma região, agora fugiu o nome que eles deram lá. Beidot, uma região. Só que todos, 100% dos linguistas, porque o arqueólogo não é linguista necessariamente, dos linguistas, dos paleolinguistas que analisaram a pedra, todos eles deitaram por terra a hipótese minimalista e falaram assim, não, vocês estão errados, aqui está escrito casa de Davi. Aí os minimalistas mudaram a ideia. Hoje eles dizem, Davi existiu, mas ele foi um rei tribal. Isso que eu acho interessante. Com todo respeito aos meus colegas minimalistas, para quem não estava ontem, eu vou explicar. O minimalista é o nome que se dá, embora rotulações ninguém as aprecia, mas o minimalista é aquele arqueólogo que pega o mínimo da Bíblia como sendo histórico e 98% da Bíblia como sendo ficção. E o maximalista, como eu, é aquele que pega a maior parte da Bíblia como sendo histórico e pouco como sendo não histórico. Aí você pode se assustar. Peraí, professor, você então acredita que tem parte da Bíblia que não é histórico? Sim, por que não? Por que não? Tem coisa da Bíblia que foi contada por memória. Pequenos erros de história, de detalhes, podem ter sido cometidos. Alguns detalhes, por exemplo, o Sermão da Montanha, foi na montanha ou foi na planura? Lucas fala que foi na planície. Mateus fala que foi numa montanha. Não importa se foi na montanha ou se foi na planície, Jesus falou aquilo. Então a maneira de descrever uma coisa, mesmo com historiadores modernos, você comete pequenos... Ninguém consegue ser 100% preciso na história. Eu posso chegar aqui para vocês e falar assim, nossa, a igreja estava lotada. Tinha gente até em pé. Não, a igreja estava um número razoável. Cada um descreve de um jeito. Eu posso falar assim, nossa, a casa era grande e espaçosa. O outro fala assim, a casa era confortável. Então, mesmo as descrições que nós fazemos têm pequenas peculiaridades. Ninguém consegue descrever tudo 100%. Então, a Bíblia pode ter cometido alguns pequenos deslizes, lembra que é a linguagem humana, mas que não pecam contra a mensagem profética, histórica, teológica que ela quer mensar. Esse que é o milagre da Bíblia. Deus deixou a Bíblia com sotaque humano suficiente, lembra que eu falei de manhã, para mostrar que realmente é um milagre ela sobreviver, mas numa dosagem que este acento humano não prejudicou a coerência doutrinária que a Bíblia estava trazendo. Mais um milagre da Bíblia. Porque o sotaque humano prova que o sucesso dela não depende de quem a produziu. Mas a coerência dela prova que o sotaque humano, estranhamente, não atrapalhou aquilo. Ela tem unidade doutrinária, ela tem unidade teológica, ela tem unidade comportamental. Isso é que é o lindo na Bíblia Sagrada. Entenderam então essa digressão, essa explicação? Temos provado então a existência de Davi também. Nós temos também Acabe, que é mencionado numa inscrição de Salmanasar III, que descreve, aliás, uma batalha em Carcar, ocorrida em 800 a.C., é mencionada na Bíblia Sagrada também. Mencionei para vocês ontem a existência de Nabucodonosor. E esse tijolo aqui, eu tenho uma carinho especial por ele, que foi eu que o traduzi. E agora nós estamos fazendo um trabalho de datação com quartzo, que vamos apresentar num congresso de arqueometria, agora no final do ano, em Recife. Em Recife, né? Cidade de Recife. Recife, né? Recife, vai ser em Recife, é a sua cidade, né? Vai para lá. Nós vamos apresentar num congresso internacional que vai ser sediado no Brasil. E eu sou o único adventista escrevendo esse artigo, os outros não são. Que alguém até falou o seguinte, como é que trabalha com os pares? Se o que eu creio é verdade, eu não tenho medo de apresentar isso à academia. Eu estou trabalhando a parte do acadiano e do estilo histórico. E os outros que não são adventistas estão trabalhando justamente com a questão do quartzo, com a datação, que isso aí não é a minha área. É o pessoal do laboratório que está fazendo. E eu vou contar de novo isso para vocês. Muitos não estavam ontem aqui.
uma das professoras do IPEN, que é o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear da USP, ela falou, sabe o que chamou a atenção quando a gente analisou essa pedra? Primeiro que ela quase não tem quartzo. A dificuldade em tentar datar com o quartzo é isso. Essa cerâmica quase não tem quartzo. Mas ela falou assim, você que está trabalhando na parte histórica do artigo, Rodrigo, na Babilônia tem alguma coisa que a Bíblia apresenta de fornos? Eu falei, por que não? Que essa pedra ela foi queimada em altíssima temperatura, acima de 1.400 graus, fogo controlado. Olha o laboratório revelando para alguém o que a Bíblia fala. Lembra a fornalha ardente? Então nós temos aqui alguns elementos, e o nome de Nabucodonosor está bem claro aqui, Dingir, Nabucodonosor, Lugal, Acadê, rei de Babilônia, é provedor dos templos de Esagla e Esda e filho primogênito de Nabopolassar, Lugal, rei da Babilônia. Confirmou-se também a existência de... Gente, fiquem tranquilos, não vou enganar ninguém. Eu não leio acadiano com essa rapidez. É porque isso eu já traduzi. Acadiano não é inglês, francês, alemão. É língua para ser decifrada. Eu demorei 15 dias para traduzir isso aqui. 3 linhas eu demorei 15 dias. Tá bom? 15 dias para traduzir 3. São mais de 3.000 caracteres diferentes. A inscrição cuneiforme é muito complicado isso aqui. Egípcio também tem muita... É silábico, é coisa de doido. A gente não fica... Por isso que o departamento da Johns Hopkins está fechando, não tem ninguém que quer mexer com isso aí mais. Isso aqui é uma outra pedra com uma inscrição ligeiramente diferente da que eu tenho, que está no Museu Britânico, que também fala de Nabucodonosor. Deixa eu ver se dá tempo para mais alguma coisa. Já falei do achado de Babilônia também, já contei isso para vocês. Para terminar, quando os arqueólogos encontraram, veja como é que às vezes, aparentemente, a arqueologia contradiz a Bíblia, mas é só uma questão de tempo. Quando os arqueólogos escavaram a Mesopotâmia, aí Henry Layard participou, todo aquele pessoal lá, decifraram a escrita cuneiforme, o acadiano, o sumeriano, etc. Descobriram que Nabucodonosor existiu, ao contrário do que dizia a alta crítica, que ele era uma lenda. Descobriram que Babilônia existiu, mas aí surgiu um problema. Estão vendo esse sujeito aqui em cima? O nome dele? Nabonido. Nabonido. Aqui ele está adorando o deus Sin, o deus da lua. Sin, está vendo aqui? Nabonido, de acordo com a lista dinástica dos reis da Babilônia, foi o último rei da Babilônia. O último. Depois dele não teve outros. Como é que eu sei? Simples, porque depois dele vieram os medo-persas, atacaram a cidade e acabou-se. Aí eu tenho um problema. De acordo com a arqueologia, quem era o último rei da Babilônia? Vamos ver se vocês estão bons de memória? Podem responder. Qual era o último rei? Nabonido. Qual era o último rei? Nabonido. Nabonido, o último rei da Babilônia. E de acordo com a Bíblia, quem que era o último rei da Babilônia? Belsazar. Olha o que está escrito em Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, versículo 30, ao falar do ataque da Medo-Pérsia à Babilônia em 538 a.C. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Aí agora eu tenho um problema. A arqueologia mostra que o último rei foi Nabonido. A Bíblia fala que foi Belsazar. Como conciliar isso? Muitos críticos da Bíblia usaram isso aqui e falaram, acabou, não tem mais conversa, não tem mais o que conversar. Até que, passei demais aqui. Até que William Talbot estava trabalhando nos porões do Museu Britânico. Vocês sabem que sempre tem inscrições cuneiformes que não foram decifradas até hoje, mesmo os especialistas demoram um tempo. E Talbot achou um tablete. Quando ele começou a decifrar, lá estava escrito a oração de Nabonido. E Nabonido faz uma oração especial aos deuses, inclusive as crônicas de Nabonido também tem parte dessa oração, e ele pede oração para o seu filho, o príncipe Belsazar. Talbot falou, espera aí, então existia um Belsazar, e era filho do rei. A Bíblia não estava de todo errado. Existiu o rei Belsazar, o Belsazar, mas espera aí, tem um problema. A Bíblia fala que ele era rei. Aqui diz que ele era
filho do rei e nem assumiu o trono, porque o pai morre. E o pai é o último rei. Mas a decifração de outros tabletes explicou a aparente contradição. Nabonido era um rei que adorava ficar viajando e ele nunca ficava muito na capital. E quando a Medopérsia atacou a capital, a cidade de Babilônia, ele estava no deserto, no oásis de Teimã. Em Teimã, ele ouviu que os Medo-persas haviam atacado a cidade, então ele volta desesperado com o exército dele, mas é tarde demais. A cidade já estava dominada pelos Medo-persas e depois disso ele foi morto. E quem estava na capital, assumindo o governo no seu lugar como co-regente, era o seu filho Belsazar. E foi Belsazar que foi morto, como aliás diz esse cilindro. Naquela noite, esse cilindro é dos Medo-persas. Naquela noite mataram o filho do rei que estava no poder. E aqui eu entendo, voltando ao livro de Daniel, que quando Belsazar oferece a Daniel prêmios para interpretar a escrita, lembra que apareceu uma escrita na parede? Quando Belsazar oferece a Daniel prêmios para interpretar o que estava na parede, diz o seguinte, Daniel capítulo 5, versículo 16. Olha o que ele diz a Daniel. Eu, porém, tenho ouvido falar de ti, que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Curioso que José do Egito foi o segundo depois de Faraó. Por que Belsazar oferece para Daniel o terceiro lugar? É porque ele era o segundo. Sei que são só umas pinceladas para vocês verem que a arqueologia tem confirmado as histórias que a Bíblia apresenta. E sobre o Novo Testamento, há mais alguns exemplos que eu possa dar? Sim, será o tema da nossa palestra daqui a pouquinho. Então, não saia daí, a gente volta já já.